Olá, povo abençoado do Senhor. Mais uma vez estou eu aqui para nós refletirmos na palavra dele. Que a presença do Senhor seja real nesse momento. Vamos orar, pedir ao nosso Deus discernimento, sabedoria, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai, muito obrigada. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor deu teu Filho unigênito, Jesus, pelos nossos pecados. Deus, nós pedimos perdão ao Senhor por aquilo que nós deixamos de fazer para engrandecer o teu reino. Ó Pai, nos dá discernimento agora, nos dá sabedoria para compreendermos aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Então, nós iremos, meu povo, estar aqui fazendo uma reflexão no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler a Bíblia, você pode pegar a sua aí também e vamos fazer junto esse breve estudo, que vai ser sucinto, mas que nós tenhamos bons ensinamentos hoje nessa nossa breve reflexão. Eliseu e a Sunamita. Eu vou intitular esse nosso estudo hoje de Deus sempre vai deixar faltar algo. Olha isso, muita ousadia, né? Deus vai sempre deixar faltar algo. Isso chama de deserto. A gente que é evangélico, a gente sempre fala, estou passando pelo deserto. Para que isso? Para sobrevivermos a algum deserto, é preciso, guardar ensinamentos dele. Nós precisamos guardar ensinamentos daquilo que nós passamos. E aí agora nós vamos ler essa palavra e nós vamos estar tirando vários ensinamentos dela. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo, homem de Deus. Façam-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retiram-se para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço: Geazi, chama esta sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por você, por ti? Haverá alguma coisa de que se fale ao teu favor, ao rei, ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo, tenho tudo, não me falta nada. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama a sunamita. E ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, não, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela duvidou do profeta. Aqui a gente vê que ela literalmente duvidou do profeta. Aí, depois desse tempo, concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado. Quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Então, a gente vê nesse texto uma mulher rica, uma mulher que tinha tudo, que não faltava nada, mas Eliseu viu nos seus olhos um deserto. Viu nos seus olhos que faltava algo. E nesse texto nós vamos ter alguns ensinamentos. Ensinamentos para nós sobrevivermos a alguns desertos. Algumas coisas que a gente passa na nossa vida e que a gente precisa ter paciência
e saber que Deus ele age quando ele quer, na hora que ele quer e no tempo dele. E Deus nunca vai agir segundo o nosso querer, segundo o nosso coração. Não vai. A minha vontade não é a vontade de Deus. A sua vontade não é a vontade de Deus. Deus não é nosso empregado. Deus é o nosso Senhor. Ele é que é o dono de tudo e todas as coisas. E muitas vezes nós passamos por problemas porque nós não perguntamos a Deus. Nós deixamos de servi-lo. Nós deixamos de ler a palavra. Servir a Deus não é fácil. Não é mesmo. O mundão tá aí, né? O mundão, tudo pode. Mas para Deus fala, tudo posso naquele que me fortalece. É diferente. Então a história dessa mulher era uma história de angústia, né? Que Eliseu viu no olho dela ali, que ela tinha tudo, mas a mulher, olha a ousadia de Eliseu. Eliseu mandou que Geazi fosse lá, chamasse a sunamita, para ele oferecer algo para ela. Pensa aí, oferecer algo para alguém que tem tudo, que tem carruagem, que tem a comida melhor, que teve condição de fazer um quarto para oferecer para ele descansar. Mas aí ele teve a ousadia de falar que algo lhe faltava, que ele queria oferecer algo. E ela, aqui no capítulo 16, ela fala que, ela diz, não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Ela duvidou, ela simplesmente duvidou disso. E que a sua riqueza, né, ali, naquele momento, lhe empoderava, né? Ela tinha tudo, ela era uma mulher rica, a tua autossuficiência, tinha tudo e que desejava, mas não tinha filhos. Ela não tinha filhos. Qual é a mulher que não quer ter filhos, né? A mulher casa e na palavra de Deus diz procriar. E naquela época ainda era mais rígido, né? A mulher precisava ter filho, a mulher precisava ter, né, descendências. E homens mais velhos, eles casavam com mulheres mais novas. Eles casavam e não tinha problema nenhum. E aí ela, naquele olhar dela angustiada, mesmo ela ali naquela pose, eu acredito, isso é eu que estou falando, eu acredito que quando ela chegava lá no seu quarto, chegava sozinha, ela chorava. Isso não está escrito na Bíblia, é o que estou dizendo. Mas acho que ela ficava pensativa ali, de o esposo ter, né, procurar outra mulher. E o homem podia, o homem já era velho, mas até hoje lá naquele vários lugares aí do mundo, né, existem homens que podem casar com mulheres, homens velhos que podem casar com mulheres mais novas. E a história, ela nos retrata isso, né? Um homem velho, uma mulher nova, que ela não tinha filhos. E a gente pode observar no texto que deixa claro que ela é uma mulher de posse, uma mulher rica, uma mulher que tinha tudo, mas lhe faltava algo, deixava, né, algo ali, um buraco, estava faltando. Porque o que falta na nossa vida, existem muitas coisas que faltam na nossa vida, que é só Deus. Só Deus. E Deus, ele muitas vezes nos deixa faltar as coisas para a gente compreender o que Ele quer através das nossas lutas, né? Para a gente aprender que só a presença dEle, que só Ele preenche, que só Ele é soberano, que Ele é o dono da nossa vida, Ele é o nosso Deus que nos traz alegria, que nos traz também as provações, mas o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas a gente precisa crer, a gente não pode estar choramingando sempre lá nos braços do pastor ou da nossa família, ou não, eles são bênçãos, sim, 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 glória a Deus por isso, mas a gente precisa estar firme na presença de Deus, a gente precisa estar sempre firme naquilo que Deus colocou para nós fazermos. E tem coisa que não é família, não é pastor, é nós. A gente precisa dobrar os nossos joelhos, a gente precisa estar na presença dEle para que nós possamos viver o melhor dEle. E Ele quer isso, Deus gosta disso, que nós nos aproximamos dEle, que a gente precisa estar chamando. Existem coisas do deserto que Deus deixa passar para que haja providência
dele. E talvez o deserto para nós, ou para mim, ou para você, seja alguma coisa que aconteceu na nossa vida, um sonho não realizado, um projeto que saiu fora da nossa capacidade, né? Então é isso. Deus permite deserto, porque é no deserto que se revela a soberania dele. E quando tudo vai bem, nem sempre nós agradecemos a Deus. Nem sempre nós lembramos que Jesus derramou sangue na cruz por nós. Não, tá tudo bem. Então não precisa. Então causa a nossa autoinsuficiência. Causa a nossa independência. Nos deixa com altivez, nos deixa pessoas mais rebeldes, pessoas sem temência. E Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos pessoas tementes a Ele, pessoas que nós sejamos capacitados por Ele. E o texto nos mostra aqui que a Sunamita, ela duvidou, né, do profeta. Ela duvidou. E existem coisas que a gente precisa estar junto, sim, para orar, para glorificar, exaltar, para bendizer, para acudir. Mas às vezes a gente precisa passar por deserto também para nós nos humilharmos a Deus. É necessário, é preciso isso. Então, assim, o deserto nos traz discernimento. O deserto, ele vai nos fazer a chegar mais perto de Deus. Na Bíblia fala isso, né? Nós precisamos nos achegarmos mais para perto de Deus. Isso é de Gênesis e Apocalipse que está escrito. Tem pessoas que Deus permite que elas venham até a nós para nos abençoar. E tem pessoas que Deus permite que elas passam na nossa vida para que nós venhamos crescer. Porque às vezes a gente fica muito dependente. Às vezes a gente quer ficar pendurado nas pessoas, pendurado em parentes, pendurado em pastores. E não é assim. Eles são bênção na nossa vida, mas nós precisamos também lembrar que Deus, Ele tudo pode, está nos deixando nós passarmos pelo deserto para que nós venhamos crescer e para que haja mais aproximação da nossa vida com Deus. E nessa passagem aqui na Bíblia, nós precisamos ter intimidade com Deus. E Eliseu, ele passou ali, né? E ele foi usado para que ele profetizasse que aquela mulher ia ter um filho. Ele viu no olhar dela que algo lhe faltava. Mas nos dá também agora, nessa breve reflexão, um entendimento que muitas coisas a gente passa por essa vida e a gente precisa chegar a Deus. A gente não pode duvidar daquilo que Deus tem para nós. E é lendo a palavra que a gente encontra as respostas, as promessas de Deus. As promessas de Deus. Deus usa pessoas para que possa nos abençoar. E também usa pessoas para que ela endureça o coração, para que nós crescemos, para que nós venhamos acreditar mais, crer mais, temer e tremer na presença do Senhor. Eliseu, gente, ele entrou na casa da mulher, ele viu tudo naquela casa. Tinha de tudo, tinha carruagem, tinha servos, tinha comida boa, tinha tudo. Deu um quarto para ele na casa, num lugar alto. Então, com tudo de bom ali. E ele teve a ousadia de falar, tá lhe faltando alguma coisa. E ela, como assim? Eu rica? Ela não baixou a guarda, né? Eu rica, eu tenho tudo, eu tenho posse, eu tenho tudo. Meu esposo tem tudo, não preciso de nada. Aí, descobriu-se que ela precisava sim. E era um filho, né? Ela não tinha um filho. Então, uma pessoa rica, né? Muitas vezes, ela é uma pessoa triste. E uma pessoa que, às vezes, está passando por situações com problemas que só a presença de Deus. E às vezes nem precisa ser rica. Que só a presença de Deus, só Deus para consertar, só Deus para fazer o milagre.
e nós precisamos baixar a nossa guarda. Ou então, tudo que está escrito aqui, nós não estamos vivendo. A gente precisa pedir discernimento a Deus, pedir que Deus limpe o nosso coração, pedir sabedoria ao Senhor para que nós possamos estar nos humilhando. Porque na palavra de Deus não tem isso, os humilhados serão exaltados. Não, não, não. Fala que nós precisamos nos humilhar na presença dele. E que esse ensinamento de hoje, ele venha a ser plantado, essa semente no nosso coração, que possa germinar, que nós possamos aprender o melhor de Deus. É isso. Deus, muito obrigada por essa tarde, obrigada por esse momento, obrigada por essa palavra, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e que nós venhamos ter mais sabedoria, discernimento, compreensão daquilo que o Senhor está permitindo nós passarmos, para que nós venhamos crescer diante disso, para que nós venhamos lutar com todas as forças, mas com fé, não com coisas físicas, materiais, com dinheiro, com coisas que o homem pode dar, mas sim só o Senhor, porque quem liberta é o Senhor, quem transforma é o Senhor, quem cura e trata é o Senhor. Amém? Muito obrigada, que Deus nos abençoe e que essa palavra ela seja bênção na nossa vida, no nosso dia a dia, em nome de Jesus.